Hare Krishna, bom dia, meus grandes amigos e minhas grandes amigas das lives diárias de manhã e à noite. Hoje o primeiro aqui foi o Daru Krishna e a família. Deixa eu acenar para essa família legal, que está todo dia aí. Carlos, Magali, Kapila, Vida de Enfermeira, Valquíria, Ananda Marcela. Oi, Ananda, bom dia, tudo bem aí? Onde você anda? Está em Londrina, será? Carol Santiago de Niterói, eu, Flávia Moraes, acenei para ela, bom dia. Vida de Enfermeira, Daniel, ótimo dia para você também. Andréia Braga, é ela, finalmente, Andréia. Bom dia, Om Shanti. Chaitanya Mali, Magali, Regina. Bom dia, Magali. Roberta Ferreira, Hari Kirtan lá da Argentina, Capila de São Paulo. E aqui em cima tem um monte de gente bacana também, que é a turma do Face, que está todo dia aí com a gente. Desde o início. Haripada, Lilanata, Nimai, Indra Kumara, Madhumangala, Beatriz Araújo, Govinda Chandra, Débora Splendori, Maria Zilda. Então o pessoal está chegando, eu sempre dou uma acenada geral, uma cumprimentada, quero ver quem está na área. Primeiro, quem está chegando pela primeira vez para participar, seja muitíssimo bem-vindo. Estamos diariamente fazendo 2 lives, uma nesse horário, 7h15, e outra às 18 horas, tá? E essa já é a live, me parece que número 113, não sei exatamente, acho que eu nem ajustei aí. Já estamos aqui trabalhando bastante, há muito tempo, e estamos lendo e discutindo os temas muito interessantes desse livro, Narada Bhakti Sutra. Narada Muni é famosíssimo, é um grande sábio que participa de vários passatempos, várias lilas. É dito que ele conseguiu uma condição muito especial, ele ganhou um corpo espiritual e ele ganhou um instrumento diretamente de Krishna, uma vina, tipo um sitar, e ele viaja tanto dentro dos universos espirituais quanto dos universos materiais. Assim, ele viaja a partir do som que ele tira, né, do seu instrumento. Imagine que coisa assim mística, né? Ele toca e o som vai transportando ele. O som tem essa capacidade mesmo, né? Mas não, nem tanto assim. O som no máximo transporta a nossa mente, mas ele vai com o corpo espiritual dele. Orlando Vegana Adventures. Oi, Yamuna Najai Nitai. Quantos anos já tem o Nitai, Yamuna? Me diga. Faz muito tempo, hein? Já deve ter um menino grande. Nem sei se ele fala português. Praticamente nasceu na Flórida, né? E a Durane, Paulo Lima, bom dia. Paulo Lima, Govinda, bom dia também. Madhava Priya, Dharmapala de Brasília. Tati de São Paulo. Edmilson. Gopala Bhatta, Irada Parta. Ah, entendi. Ela é Irada Parta e ele é o Gopala Bhatta. Agora entendi. Da Chapada Diamantina. Margarete, tudo bem? Margarete, Flavine, Atmarama de Campos, todo dia aí com a gente. O Biratã, Dalson. Tá chegando. Quando chegar a 100 eu começo. Pessoal, já está quase na casa dos 80 lá em cima e aqui ainda está na casa dos 30. Vamos lá. Magali, Gopinata, Mahalakshmi, que bom que você tem estado aí com a gente todo dia, Mahalakshmi. E a sua filhota também, né? Esse Ant, não sei se é Ant de Antônia ou esse é Ant de formiga.
Ricardo, tudo bem, Ricardo? Deve ser o Ricardo de São José. Josi Passos Olive, bem-vinda. Tem um pessoal que é novo, que estão chegando, muito bem-vindos. Burmarch, meu amigo. Bruno, Lalita Gopi, Jai Lalita Gopi, bom dia para você. Tudo certo aí com as delícias. Andréia de Paraty, bom dia. Tá falando aqui, ele tem 12 anos, toca violino e fala português, inglês, está aprendendo espanhol. 12 anos, toca violino, vamos fazer um som com o Nitai, quando ele vier ao Brasil. Quando eu vier, vocês não podem deixar de me visitar aqui, Yamuna, hein? Você, o Najai, o Nitai. Esse lugar novo aqui, fica em São Paulo, a Ecovila, que a gente está desenvolvendo, bem legal também, né? Gurudeva tem que colocar o Nitai para fazer serviço devocional, com certeza. Você também bota ele aí para lavar prato, aí que já é serviço devocional. É Antonielli Maharaj, mas é de formiga também, haha. Hare Krishna. Ok, Antonielli, prazer, hein? Petite. Essa brincadeira aí de conversar com vocês assim é um barato, viu? Acho legal, curto isso. Dá um alô para a turma, né? Nila Madhava, de Barbacena, Maria Zeuda, Vitória da Conquista, Tati de São Paulo, Ranga Devi e Jagannatha Sutta de São José dos Campos, Devahuti, Davi Machado, do Rio de Janeiro, que é o Abai, e a Durani, que eu acho que está no Rio, mas ela é de Juiz de Fora, se eu não me engano, Rosemary, Guarapari, já fiz muita distribuição de livros em Guarapari, Valquíria, que é de Juiz de Fora, tudo bem, Valquíria Atmarama, Giane, de Salvador, Suzana Caor, de São Paulo, Snanayatra, Silmara, Divyang, Geraldo, Jagannatha Suti, deite um bom Maharaj, Lebre Krishna. Eu acho que o corretor estragou toda a sua frase, meu amigo. Gunatavara, Indra do Rio das Ostras, Dalson, Kátia, Davi, Nilamada, de Niterói, Sarva Balma, bom dia, Sarvão, Carol e Fernanda de Guaratinguetá, Maduleca de Teresópolis, bom dia, Madu. Você colocou ontem, Maduleca, aí o seu link da sua música. Quando eu estou sozinho aqui é muito difícil eu ver, né? Espero que você tenha colocado e já digo para a turma que ela pode colocar de novo, e quem não conhece, vai lá, muito legal a música. Legal mesmo. Lio Pinheiro, Mahalakshmi, quarentena transcendental. Estou muito feliz de te ver aí, Mahalakshmi. Tantas vezes, né? Eu estive aí em Petrolina, vocês sempre receberam tão bem, sempre foram muito legais. Saudades aí da turma toda. Projeto Vida Academia. Projeto Vida. Eu fiz uma live com ela, esqueci o nome dela. Bem-vinda, viu? Ver que você está continuando firme aí com as suas lives. Que legal, né? Yantra Mandala, Carla Costa, Yasmin Daltro. Eu não sei se eu conheço todo mundo, provavelmente não. Bem-vinda para quem está vindo a primeira vez. Estamos chegando aos 100 e poucos, já dá para a gente começar a ler. Já se passaram 10 minutinhos também, né? Quem mais temos aqui? Maharaj, o aplicativo Krishna Play é uma maravilha. Muito obrigado por esse precioso trabalho. A Débora que está falando. Pessoal, quem não conhece esse aplicativo Krishna Play deve conhecer, viu? Porque realmente é um trabalho interessante. Tem centenas de palestras e está na palma da mão, né? E vídeos e mantras. Então, acho que vale a pena. Para quem não baixou ainda, vai lá e baixa o aplicativo Krishna Play. Quem baixa fica impressionado. Sempre supera as expectativas de quem baixa. Eu, pelo menos, tenho recebido esse feedback, né? Maria Rita, de Salvador. Sundarangue, do Rio. Marcandeia, bom dia. Marcandeia de Campina Grande. Sudarsha, Juiz de Fora. Ananta Vishnu, da Ecovila Govardhan.
Carol e Fernando, de Guaratinguetá, Fernanda Bustamante, não sei da onde, Jaiva Jabume, Rio de Janeiro, Maria das Graças, Teresópolis, Atimarama, Campos, Davi Machado, Sheila Cassonato Vital, Mahatma Vidura de Niterói, William, deixa eu ver, William Tramontini. Bom dia, William. Yugala Rassa Devidassi, lá de Alátia. Tudo bem, Yugala? Bom dia para você. Vrajagopi, como estamos, Vrajagopi? Tudo certo? Davi Machado e Adorani. Maharaj, deixa para lá. Jai Satinandana, Hare Krishna, bom dia, Jai Satinanda, Harirama Sukhi, lá do Macapá. Incrível, pessoas de todos os lugares, até do Macapá, que existe, não é mentira. Existe esse lugar chamado Macapá. Krishna Katala de Nova Gokula, Renilda Teodoro, Patrícia Regina, Jorge Macário, Visharupa do Rio de Janeiro, Jai Visharupa, Jairevati, Ivan, Rio de Janeiro. Maduleca, então tá, o pessoal tá chegando, muita gente já tá aí, já passou do 100, já tá no 150. Marremaia, você apareceu, Marremaia, tudo bem com você? S. Rocha. Mahalakshmi de novo, Yasmin Daltro. Carla Costa, e por aí vai um monte de gente legal. Então vamos lá, pessoal. Vamos retomar nossa leitura. É tão bom, né, de manhã a gente já começar, pelo menos eu já fiz tanta coisa hoje, já comecei a preparar assim, o tema para o vídeo que vai ser lançado, vocês sabem, né? Tem um canal novo, Vedanta Sem Firula, e a gente vai lançar, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, a gente vai lançar um vídeo, né? Toda quinta-feira vai ter um vídeo novo. Então a minha ideia é primeiro fazer uma série que vai se chamar Vedanta para quem não conhece Vedanta, que é mais introdutório, mas pode ter certeza que não é água com açúcar não, é profundo, embora seja introdutório. Então vou fazer alguns vídeos nessa série Vedanta para quem não conhece Vedanta, e depois vou criar outras séries. Então já estou preparando, acho que vai ser legal o tema, não se esqueçam, quinta-feira, 5 da tarde vai ser lançado, e é o primeiro vídeo, eu lancei só uma apresentação, então tem no canal do YouTube, que é Vedanta Sem Firula, tem no Facebook Vedanta Sem Firula, e tem no Instagram também Vedanta Sem Firula, e eu estou contando que vocês vão lá assistir, ok? Então, como eu estava dizendo, já acordei cedo, muito cedo, já cantei boa parte da minha japa, não terminei, porque eu estava também trabalhando no Vedanta Sem Firula. E agora a gente ainda tem esse néctar aqui de fazer uma leitura e discutir temas legais e saber que tem um monte de gente aí participando, então é muito legal e é um prazer. Então vamos lá. Nós paramos no item 15, que foi o último que nós discutimos ontem, que é: não se deve ficar perturbado, quer na perda, quer no ganho, né? Então é isso, essa estabilidade que nós falamos, chama, inclusive isso é uma das qualidades de um Brahmana. Isso é explicado no capítulo 18 da Bhagavad Gita. As 9 qualidades de um Brahmana, elas são muito interessantes e são referências para nós, né, que queremos atingir esse estado, porque também um Brahmana podemos dizer que é uma casta, né? São as pessoas intelectuais, são os pensadores, mas também um Brahmana é aquela pessoa que realizou o Brahman. E o Brahman é o espírito, né? A vida espiritual, que entendeu a vida espiritual, isso é um Brahmana também, podemos dizer assim. E no capítulo 18, Cristo explica as 9 qualidades de alguém que entendeu a vida espiritual e que sabe aplicar esse conhecimento no seu cotidiano. E a primeira é essa, chama, que é a equanimidade. Damas, ele doma os seus sentidos. Chama damas tapas, ele é austero. Shoucha, ele é puro interna e externamente.
Shanti, ele perdoa, ele é tranquilo, ele é manso. Arjava, ele é honesto. Jnana, ele tem conhecimento escritural, ele estuda as escrituras. E Vijnana, ele sabe aplicar de acordo com tempo, lugar e circunstância. E Astikya é uma pessoa disciplinada, uma pessoa devotada a Deus. Então vejam só, hein? 9 qualidades maravilhosas. Chama equânime, damas, autocontrolado, tapas, austero, Saucha, limpo, Arjava, honesto, Kshanti, manso, Jnana, erudito, Vijnana, sábio, Astikya, religioso, consciente de Deus. Muito interessante, né? Isso é apenas um verso, hein? São 700 versos da Gita. E se a gente pega esse verso, a gente pode falar dias e dias, né, dessas 9 qualidades, discutir como aplicá-las. Então, as escrituras védicas são sempre muito inspiradoras e a gente deve viver baseado nelas, com certeza. Então, hoje nós vamos para o item número 16. Estou dando só mais uma enrolada, que o pessoal está acabando de chegar, mais uma enrolada filosófica, tá? Então, o item 16. Não se deve deixar ser tomado pela lamentação por razão alguma. Esse é um tema legal também, né? A não lamentação. E esse é um tema tão importante que foi praticamente a primeira instrução que Krishna deu para Arjuna. Para quem já leu e conhece a história, Arjuna caiu numa lamentação. Quando ele percebeu que ele teria que o dever dele era algo muito difícil de executar, porque ele teria... Deixa eu só ajeitar aqui a luz que está me incomodando, só um pouquinho. Bom, pelo menos para mim melhorar, não sei para vocês, né? Então, falamos do início da Bhagavad Gita, que Arjuna... A descrição é interessante, né? Porque a batalha de Kurukshetra, que dividiu todo o planeta em 2 grupos, era uma batalha fratricida, ou seja, era entre irmãos, primos, na verdade, né? Para lutar pelo trono. Então, primeiro que é importante dizer que Arjuna era um grande devoto, e ele não estava querendo lutar pelo trono para desfrutar, como hoje em dia os políticos modernos querem votos, querem alcançar, sei lá, né, uma posição para poderem explorar e poderem se dar bem. Não tem absolutamente nada a ver com um verdadeiro kshatriya, um verdadeiro líder governamental, consciente de Deus, como Arjuna. Ele queria assumir o comando com seus irmãos, que eram todos também devotos puros de Krishna, para proteger o mundo. Porque o mundo estava na mão de pessoas muito mal intencionadas, né? Aí a gente pode pensar, então vamos fazer isso hoje também, né? Mas não é assim, né? Nós não somos Arjuna, Krishna não está aqui do nosso lado para dar o apoio e dizer o que a gente deve fazer. Então hoje é complicado, né? Tem a direita, tem a esquerda, tem assim chamado centro, ou seja lá o que for. Mas sinceramente falando, a saída não é nem para a direita e nem para a esquerda, a saída é para cima, né? A saída é para cima, a saída é consciência de Krishna mesmo, é consciência espiritual, porque esse mundo nunca vai estar muito bem governado, pelo menos nós não vamos ter assim essa experiência nessa era que a gente vive, na era de Kali. A situação não é tão simples mesmo, né? Mas voltando à história de Arjuna, a descrição é que estava tudo pronto, os 2 exércitos prontos, inclusive tinha um padrão assim muito organizado da batalha, tinha o início, tinha o fim, diariamente, tinha um local fora assim dos civis, ninguém ia se prejudicar, era só os guerreiros que estavam lá. O local se chama Kurukshetra, a batalha aconteceu num campo enorme. E aí os búzios, as conchas haviam sido sopradas, indicando que vai começar a batalha. E no final da tarde também as conchas eram sopradas e acabava. E todo mundo ia para o seu acampamento no dia seguinte de novo. Tinha um horário, então era tudo organizado. Não era essa bagunça de hoje em dia, que acaba que
assim, os inocentes pagam por isso, né? Mas o que eu queria dizer é que as conchas já haviam sido sopradas, estava tudo pronto, ia começar a batalha e Arjuna teve a bênção de que Krishna estava ao lado dele. E a Krishna aceitou a humilde condição de ser o cocheiro da carruagem dele. E ele pediu: Krishna, por favor, conduza a minha carruagem um pouco mais à frente. Eu quero me aproximar do exército oponente, quero ver quem são aquelas pessoas. Quem apoiou o malévolo Duryodhana, que era o primo dele, que realmente era uma pessoa muito demoníaca. Quem que está daquele lado lá, apoiando, né, toda aquela loucura que eram os primos dele. Porque realmente ele, Arjuna e seus irmãos, tinham direito ao reino. O pai deles, de Arjuna, era o rei. Mas ele faleceu ainda quando eles eram crianças. Então, segundo as regras, eles teriam que atingir a maioridade para assumir. Isso aconteceu. Mas os primos que realmente estavam ali como príncipes, regentes, porque o irmão do pai de Arjuna, chamado Dhritarashtra, que era um rei cego, ele assumiu o comando, enquanto os seus sobrinhos cresciam. Só que chegou no momento que os sobrinhos já estavam prontos e não quiseram entregar o reino por causa dos filhos de Dhritarashtra, que estavam ali, né, desfrutando daquela condição e não queriam largar o osso, né? Então, Arjuna e os seus irmãos assim quiseram dividir o reino, ficar só com uma parte pequena. Eles não quiseram dar absolutamente nada. Chegou uma hora que a batalha teve que acontecer, não teve jeito. E aí Arjuna pede para Krishna que, além de ser a pessoa suprema, ele também viveu na Terra por um tempo. De tempos em tempos, Krishna desce à Terra como um avatara para ajudar, para endireitar as coisas, né? E é dito que ele veio então há 5.000 anos. Ele foi uma personalidade histórica também, porque viveu na Terra. Assim como Jesus é muito mais do que uma personalidade histórica, mas ele viveu na Terra há cerca de 2.000 anos e executou atividades aparentemente até humanas, assim como Krishna, né? E aí Krishna, então, a pedido do seu discípulo, conduziu a carruagem dele até no meio dos exércitos. E Arjuna, quando viu que do lado de lá estava o mestre de armas dele, Dronacharya, estava o avô dele, Bhishma, assim, uma lista enorme de parentes, de amigos, ele caiu em desespero, né? Enquanto ele não tinha visto as pessoas, ele estava pronto para lutar entusiasmado. Mas quando ele viu, ele perdeu assim toda a compostura. Isso é interessante, eu sempre me lembro daqueles desenhos animados, né, do Pernalonga, não sei se vocês assistiram, né? Deve ter outros que são assim também, que ele corria assim em cima do telhado, né? E quando ele saía do telhado, ele continuava correndo. Mas quando ele olhava para baixo e via que não tinha telhado, aí ele caía. Mas antes de ver que não tinha telhado, ele ia embora. Então a Arjuna estava tudo certo, mas quando ele viu, aquele velho ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Quando ele viu, especialmente Bhishma, seu avô querido, ele falou: não é possível. E realmente é uma história muito assim complexa, né? Você dizer que não, eu vou lutar com parentes, o que dizer de um avô tão querido. Então é muito difícil entender esse ponto. Às vezes nós explicamos o corpo, as pessoas lá só iam mudar de corpo, o corpo é só uma vestimenta, ok, mas na prática realmente não era uma situação assim comum, era uma situação inusitada, e Arjuna teve todo o seu direito de cair em lamentação, mas ele tinha que cumprir aquele dever ao mesmo tempo, porque senão o mundo ficaria nas mãos dos seus primos que eram demoníacos, e todo mundo ia sofrer com isso. Então ele tinha que renunciar o seu interesse pessoal para então assim, proteger o mundo. E ele caiu em desespero e se lamentou e não conseguia nem segurar mais seu arco e flecha e tremia e chorava e realmente surtou mesmo, né? Até que Krishna começou a tentar animá-lo, ainda como um amigo, porque até então eram apenas amigos no início da Bhagavad Gita, e chega um ponto que Arjuna começa a perceber que realmente ele tinha que reagir, mas não sabia como. Aí ele pede ajuda para Krishna. Krishna, por favor, eu não consigo resolver o meu problema, não consigo encontrar um meio
de afugentar esse pesar que está secando meus sentidos. Por favor, qual é o meu Dharma? Me diga o que eu tenho que fazer, me ajude. Eu me coloco como um Sisha, um discípulo seu. Por favor, me instrua, me diga o que eu devo fazer, né? Então, Arjuna, usando assim a linguagem que nós devotos usamos hoje em dia, ele tomou abrigo no Guru, ele se abrigou em Krishna como discípulo. Sishastehan shadhimantuam prapanam, eu me entrego a você, Krishna, me torno o seu discípulo, me discipline. Porque tornar-se o discípulo significa receber orientações e aceitar essas orientações e seguir uma disciplina para chegar em algum lugar, né? E a Arjuna tinha essa compreensão muito clara do significado de aceitar um guru. E ele, Krishna, seja meu guru, por favor. Karpanya dosho pahata swabhava prichami tuandharma. Prichami tuandharma. Me diga qual o dever, meu dever. Porque agora, Karpanya, eu estou como um avaro, uma pessoa que não sabe usar a sua própria riqueza, não consegue usar a sua própria riqueza, porque Arjuna tinha conhecimento, ele tinha um tesouro dentro dele de conhecimento, mas ele não estava conseguindo se valer daquela riqueza espiritual e intelectual que ele tinha. Então ele falou, Prichamitu andar, qual o meu dever? Porque agora minha mente está completamente agitada. Karpanya doshopahata swabhava Prichamitu samudha chetaha. Cheta é a mente. E mudha, tola, está confusa, né? Está agitada, minha mente está completamente samudha, completamente agitada. E eu não sei o que é melhor para mim. Então me diga o que é melhor para mim. Me aceite como discípulo, por favor, e me instrua. E como eu dizia, a primeira coisa que Krishna falou foi sobre a lamentação. Ele disse, Asotyan anasotyastvam pragyavadanscha bhashase gatasum anagatasumscha nanushochanti panditaha. Arjuna, você está falando como um pandita, um erudito, né? Dando vários argumentos para não lutar, porque realmente Arjuna fez isso, preocupado com vários fatores que fazia total sentido. Fatores morais, éticos, mas ele não tocou em nenhum tema espiritual, ele estava vendo tudo materialmente. E Krishna falou, você está agindo como um pandita, mas você é um tolo, porque você está caindo em lamentação, e a lamentação é sintoma de um tolo, porque um verdadeiro pandita, um verdadeiro sábio, ele nunca se lamenta. Então ele diz, asotya anasotyastam. Você está shotya, se lamentando por aquilo que anasotya, que não é digno de lamentação. Asotya anasotya pragyavadans, está usando uma linguagem florida para se desculpar e evitar o seu dever. Que você não pode fazer isso. Ontem falamos muito da importância do dever, ontem à noite, do cumprimento do dever. Então, pragyavadans chapachase gatasum anagatasum sya. Morte e vida, Krishna falou, são conceitos ilusórios, porque o eu, ele existe sempre, ele sempre existiu e sempre existirá. O Atma, né? A diva, que é a centelha divina. Então, o que nós chamamos de morte ou de vida é relacionado com o corpo apenas. O corpo, ele nasce, se desenvolve, cresce, pode até produzir alguns subprodutos e depois ele envelhece, ele definha e uma hora ele não serve mais para nada. Essa é a realidade do corpo. Por isso, na Bhagavad Gita, eu já mencionei isso aqui numa live durante a quarentena, que existem dois termos que são usados para falar o que é, para falar do corpo, para se referir ao corpo. Um é Deha, significa aquilo que vai ser queimado pelo fogo, e outro é Sharira, aquilo que vai ser consumido por outros seres vivos. Ou o nosso corpo vai ser comido, ou ele vai ser queimado. Essa é a realidade. Mas o eu, que já diz, nada pode afetá-lo. Ele nunca vai ser comido, nunca vai ser queimado, nunca vai ser destruído. O eu é eterno, ele é nitya, sempre vai existir. Então, Arjuna, você está esquecendo do eu. Você devia estar me perguntando o que vai acontecer. As pessoas vão abandonar o corpo, vai haver uma morte, como hoje em dia está acontecendo com essa pandemia, mas a alma não morre, né? Aqui mesmo temos um menino de 10 anos, Arjuna, que ele estava na mesa com a gente um dia desse, ele falou, ninguém está morrendo de Covid-19, né?
Aí todo mundo se entreolhou, como assim, né? Tem 15 mil mortes só no Brasil, e nem sei qual é a estatística. Daí ele falou, não, porque a alma não morre, ninguém morre. É verdade, né? O menino de 10 anos já entendeu isso, só por estar associado com os devotos. Então não existe morte. Morte é uma ilusão. O que existe, que já vai explicando, é uma troca de roupa. Uma troca de roupa, assim como uma pessoa, a roupa fica suja, precisa lavar, ou a roupa fica velha, de qualquer maneira você tem que trocar de roupa sempre. Não pode usar a mesma roupa a vida inteira, até porque o corpo cresce, se desenvolve, é impossível, né? Então, o corpo material é uma vestimenta da alma, é uma cobertura corpórea e, inevitavelmente, nós vamos perder esse corpo. E aqueles guerreiros estavam perdendo aqueles corpos pelo desejo divino e numa situação muito, por incrível que pareça, auspiciosa. Porque nada mais auspicioso para um guerreiro do que abandonar seus corpos no campo de batalha lutando pelo Dharma. Pelo estabelecimento das leis divinas, né? Assim como hoje em dia, já comentei também numa live, que os médicos, enfermeiros, quem está trabalhando nos hospitais, a gente sabe, é muito difícil a situação, muitos estão contraindo o vírus e até morrendo, mas essas mortes dessas pessoas também é gloriosa. Eles estão no campo de batalha, estão lutando como os guerreiros de antigamente, e quem morre no campo de batalha, no mínimo, se eleva aos planetas celestiais, que é o que vai acontecer com esses médicos, se estão fazendo assim com compaixão realmente a sua função. A gente sabe, o ideal é que ninguém morra assim por conta disso, até porque os médicos hoje em dia são pessoas extremamente importantes, mas tem acontecido, né? Não é fácil se livrar. Então, da mesma forma que esses médicos são gloriosos, os guerreiros também, que estavam ali naquele momento importante que Krishna desceu à Terra para recuperar o Dharma, Dharma Sanstapanarthaya. Krishna diz que eu venho para restituir o Dharma. E quando existe adharmasya glani, quando existe uma discrepância, quando existe uma queda do Dharma, paritranaya sadhana, eu venho salvar os sadhus, aquelas pessoas que querem vida espiritual. Eu venho dar proteção. Krishna tem que proteger os devotos, né? Porque, tudo bem, esse mundo é assim, tem muitos problemas, mas os devotos estão tentando avançar espiritualmente, a atmosfera do mundo não permite. É carnaval, é funk, é sertanejo, é pagode, é uma promiscuidade. E Krishna tem direito de, não, eu vou proteger os devotos, eu vou criar uma condição, como ontem perguntaram, e acho que todo mundo aqui, até certo ponto, aceita, né, que depois dessa loucura o mundo vai melhorar. É uma purificação, não tenha dúvida que é. Então Krishna está protegendo aqueles que têm uma boa intenção, que querem avançar, e Krishna promete que sempre quando há essa necessidade, eu apareço, yada hidharma saglani, quando é necessário restabelecer o Dharma e paritranaya sadhana, e salvar os devotos. E não estou dizendo os devotos Hare Krishna, não sou tão bairrista assim. As pessoas bem intencionadas, as pessoas que têm fé em Deus, que confiam em Deus, independentemente da linha que eles sigam, ou às vezes nem segue linha nenhuma, mas são pessoas que são sadhus, no sentido que se comportam bem, né? O sadhu é aquela pessoa que se comporta bem, que está tentando contribuir com o mundo, que não é um problema para o mundo, mas ajuda até a criar condições de solucionar os problemas. Tem muita gente assim que nem são teístas, nem acreditam em Deus, ou não estão preocupados com isso, mas são pessoas éticas, pessoas boas, né? E Krishna vem proteger essas pessoas também, ele diz. Então, como eu explicava, Krishna chegou para Arjuna, tudo bem, você quer que eu seja seu guru? Tem uma única condição, você tem que parar de se lamentar. Porque não dá para ser guru de uma pessoa que está viciada a se lamentar. Inclusive o Prabhupada, ele diz que a lamentação que ataca todos os setores da sociedade, ela é mais ou menos como assim, o veneno de uma cobra, né? Se você é picado por uma serpente, você fica envenenado. Então o Prabhupada diz que a sociedade atualmente foi picada pela serpente
da lamentação. Então a pessoa é picada por aquilo e para ela tudo está ruim, ela sempre reclama da vida, ela está sempre desanimada, e se você vai conversar com ela, ela quer desabafar, que é outro tipo de lamentação, porque também às vezes desabafar e querer conversar e querer expor o meu passado, tudo isso é lamentação. Vamos combinar, né? Nós nascemos de novo na consciência de Krishna. Nós, Dvija significa segundo nascimento. Então a consciência de Krishna está nos proporcionando uma vida nova. O que passou, passou. Bola para frente, não vamos ficar arrastando o nosso passado, fazendo com que ele seja motivo para a gente perder o entusiasmo, perder a nossa consciência espiritual. Então aqui esse item é muito interessante, né? O item 16, não deixar que a nossa mente caia em lamentação por razão alguma, o que está sendo dito aqui. Não tem nenhuma razão. Porque a razão por trás de todo tipo de lamentação é esquecer que Deus está por trás de tudo e que Ele é meu bem-querente e eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para me purificar e não para desfrutar. Então você entenda, eu estou aqui para me purificar e eu estou aqui para tomar remédio, não é? Eu estou aqui para fazer dieta, eu estou aqui para ajustar o meu comportamento para me curar. E em alguns momentos as coisas vão ser um pouco assim, desagradáveis, não tão confortáveis assim, mas se eu estou fixo e me propondo a isso, eu não vou me lamentar. Eu vou legal. Se o médico vem e fala, eu entendi, a sua doença, está aqui o remédio, só que o remédio é amargo. Você não vai se lamentar, poxa, ele descobriu a minha doença, ele está dando remédio e eu vou tomar. O que eu posso fazer? Eu preciso me curar, né? Então essa humildade de reconhecer que estamos doentes, estamos iludidos, estamos egoístas, estamos cobiçosos, estamos invejosos, estamos luxuriosos e uma série de outras assim, más qualidades. Então precisamos nos curar. E precisamos tomar um remédio mesmo, e mesmo que às vezes seja austero, às vezes a gente sente que alguém briga com a gente, o guru fala palavras mais pesadas, né? Ou as coisas não dão muito certo, a gente tem que aceitar. Aceitação tem tudo a ver com renúncia. Não é, eu renunciei um par de sapato que eu não uso mais, isso não é renúncia. Renunciar significa eu aceitei as coisas como elas são. Eu estou aceitando que Deus me oriente, que Ele me discipline, que Ele cuide de mim. Não é? Eu tenho que ser uma pessoa bem criada, eu não posso ser mal criado. Não é? E Deus é o nosso Criador. Então devemos aceitar, por isso é muito interessante esse tema, não nos lamentarmos, porque de fato, né, se chiar, reclamar, ou chiar, resolvesse alguma coisa, São Rizal não morria afogado, né? Então não adianta ficar chiando e morrendo afogado. O negócio é manter assim, a consciência fixa no objetivo espiritual e tudo bem, a gente pode sentir uma coisinha ou outra, mas 10 minutos, 15 minutos, passou disso, você salvar aquele problema dentro do seu HD interno e fazer com que ele se transforme assim, em algo que vai drenar a sua determinação, o seu entusiasmo, isso é um grande problema, né? Então, diga não à lamentação. Lamentação e vida espiritual não combinam, e foi o que Krishna deixou bem claro para Arjuna. Ok, eu sou seu guru, eu vou te instruir, mas para de reclamar. Porque uma pessoa que não para de reclamar, ela não consegue ouvir, né? Esse é o problema, ela fica impossibilitada de ouvir de uma forma empática. Ela ouve, mas ouve já passando por um filtro da lamúria e não funciona. Então a gente precisa ouvir, e para a gente ouvir, a gente tem que parar de se lamentar. Pelo contrário, a gente tem que estar assim animado, né? Por isso que na era atual, o processo qual é? É celebrar. É cantar o nome de Deus, é celebrar a vida espiritual, porque talvez a nossa pior doença seja a lamentação, porque existem muitos detalhes aí nesse tema, e o antídoto para a lamentação é a celebração. Quanto mais nós celebramos, quanto mais nós falamos de Krishna, quanto mais nós entendemos as glórias de Krishna, menos a gente vai se lamentar, mais curado nós vamos ficar. Então esse é um ponto muito interessante. Vamos lá que ainda temos um tempinho. Vamos falar sobre o item 17. Não se deve blasfemar
os semideuses, embora não se deva adorá-los. Isso é muito claro. Né? Obviamente, tem muitas pessoas que não entenderam ainda a consciência de Krishna, e para essas pessoas que não são capazes de entender porque estão interessadas, segundo a Bhagavad Gita, em duas coisas, Bhoga e Aishwarya. Bhoga é o gozo dos sentidos, e Aishwarya é a opulência material. Então Krishna diz isso, né? Uma pessoa muito interessada em desfrutar dos sentidos e da opulência material não entende a consciência de Krishna. Não consegue desenvolver o que ele chama de Vyavasaitmika Buddhi, uma inteligência resoluta, não capta, né, a ideia da suprema personalidade de Deus. Então, para essa pessoa, tudo bem, ela pode adorar um semideus, isso ela já começa a aceitar uma autoridade, existe dentro dos Vedas a seção chamada Karma Kanda, que é importante, você faz algum sacrifício também, e tem uma disciplina, adora os semideus, ok. Mas isso aí é para as pessoas consideradas menos inteligentes, né? Então, para um devoto, aqui nós estamos falando de devoção, do caminho de Bhakti. No caminho de Bhakti não tem espaço para a gente ficar adorando os semideuses, mas a gente respeita os semideuses, eles são devotos. Eles são servos de Krishna, não são servos comuns, porque têm funções a nível assim, universal, né? Cuidam de coisas assim, muito grandes, então são de confiança de Krishna, e nós não adoramos, não dependemos dele, não ficamos desenvolvendo uma relação de dependência do semideus, mas respeitamos e entendemos a posição deles e até os glorificamos, mas sem depender deles, porque Prabhupada deixa bem claro que eles são braços de Deus, né? Eles são executivos aqui nesse mundo material, são os braços de Krishna que administram esse reformatório cósmico, essa é a função deles. Então, mas se você está adorando diretamente Deus, eles ficam felizes e vão cumprir com o papel deles na nossa vida também, né? E uma coisa que a gente deve entender é o seguinte, qual a diferença em adorar Krishna ou adorar os semideuses? Todos os semideuses, eles estão envolvidos com assuntos materiais, relacionados à criação desse mundo, à manutenção desse mundo, à organização desse mundo, à provisão de certas facilidades naturais. Eles estão aqui. Quando você adora Krishna, Krishna está fora desse mundo. Então o que está acontecendo? Você está saindo desse mundo, você está conseguindo se credenciar para se libertar desse aprisionamento material. Existe uma grande diferença. Por isso o devoto adora Krishna. O devoto confia em Krishna, mesmo se ele tem desejos materiais. Ele não vai pedir para semideus. Ele vai diretamente com Krishna. O negócio nosso é com Krishna, e Krishna é todo misericordioso. Então a gente, como foi dito aqui, não deve nem desrespeitar, mas também não estamos aí fazendo puja para semideuses e Ganesha e Shiva e Kali, seja lá quem for, né? Lakshmi, não. Nós adoramos Radha e Krishna. Radha é a origem de Lakshmi, Krishna é a origem de todos os semideuses. Então nós estamos direto indo na fonte, né? Assim como beber água da fonte é a melhor coisa. Não adianta ficar bebendo aquela água que já passou por vários lugares e está suja, cheia de veneno. Não, vamos direto na fonte. E a fonte é Radha Krishna, o casal divino. Radha Govinda. Então os devotos são muito afortunados, não precisam se preocupar. Krishna diz que ele vai nos suprir com o que falta e vai preservar o que nós já temos. Ele vai nos proteger. Devemos acreditar na proteção de Krishna e depender exclusivamente dele. Essa é a ideia, ok? Então, repetindo aqui, não se deve blasfemar os semideuses, embora não se deva adorá-los. Similarmente, não se deve criticar outras escrituras, embora não se deva seguir os princípios contidos nelas. Outro ponto fácil de entender, né? Pela mesma razão. Agora o item número 18. Não se deve tolerar blasfêmias contra o Senhor Supremo ou seus devotos. Isso é um ponto interessante, né? Porque a gente pode falar da raiva, né? A gente pode falar da ira. E todas as sensações, os sentimentos que existem, eles existem por um motivo. E em algum momento você pode usar, né? A gente pode lembrar
um exemplo dentro da literatura védica, que é Hanuman, que protegeu os devotos, protegeu Lakshmi, incendiou Lanka, lutou contra os demônios, né? Ninguém luta sem ira. O próprio Krishna, o próprio Prabhupada na Gita fala, Arjuna teve que botar sua ira para fora para lutar contra os inimigos do Dharma. Agora, nós não podemos ficar irados quando alguém nos ofende, quando alguém nos prejudica. Isso não. Isso é uma ilusão, isso é maia, isso é prejudicial demais à nossa vida espiritual, porque aí a ira vai entrar e vai destruir as nossas qualidades espirituais. Mas, quando você vê um devoto ali tentando avançar, uma pessoa humilde, sincera, e vai alguém lá e prejudica, alguém ofende Deus, e se você não faz nada, se você, tudo bem, deixa eu ofender, você tem sangue de barata. Então, realmente, é natural que a gente fique agitado quando alguém ofende um devoto, ofende Krishna, mas também não significa que é uma única regra sem detalhes. Porque às vezes tem devotos que fazem coisas erradas e tem pessoas que estão ofendendo porque foram vítimas de devotos que se comportaram mal. Então tem que analisar a coisa de uma forma mais tranquila, no modo da bondade. Não é que, legal, eu posso xingar as pessoas que criticam os devotos, posso bater nelas, espancá-las, ou eu não posso tolerar blasfêmia. Não, vamos devagar. Se a gente, como o Gandhi fala, né, se for dente por dente, olho por olho, nós vamos acabar com todos os olhos e todos os dentes do mundo, porque está todo mundo ofendendo todo mundo. Então é complicado, a gente tem que saber lidar com isso. Então o que a gente aprende disso é que a gente deve evitar a associação com pessoas críticas e ofensivas, já falamos sobre isso, né? Aí tem devotos que não querem abandonar a companhia de pessoas críticas e ofensivas por algum motivo material, e depois fica agitada com elas. Poxa, deixa elas de lado, vai para outro lugar. É como se você estivesse assistindo um filme de terror, muda de canal. Tem outros canais, né? Então temos que mudar nosso posicionamento. Em vez de ficar num lugar onde tem pessoas terríveis, que blasfemam, invejosas e críticas, a gente vai ficar agitado e vamos brigar com todo mundo. E que vida é essa? Isso não tem nenhuma vantagem em viver num ambiente assim inauspicioso, né? Então, eu queria falar rápido, acho que eu falei rápido, esses 3 pontos, né? Recapitulando, o 16º não se deve deixar ser tomado pela lamentação, por razão alguma. 16, não se deve deixar... Não, isso já foi. 17, não se deve blasfemar os semideuses, embora não se deva adorá-los. Similarmente, não se deve criticar outras escrituras, embora não se deva seguir os princípios contidos nelas. 18, não se deve tolerar blasfêmias contra o Senhor Supremo ou seus devotos. A gente viu isso também com Jesus, que chicoteou lá os vendilhões, né, os vendedores que estavam explorando o templo, né? Ele foi pesado, né? Jesus também era pesado. Aí os próximos, amanhã nós vamos falar sobre não se deve se dedicar tempo a conversas inúteis, como aquelas referentes a relacionamentos entre homens e mulheres. E o item 20, que amanhã a gente também vai conseguir abordar, não se deve perturbar desnecessariamente nenhum ser vivo, independente de qual seja. Então, provavelmente amanhã a gente vai falar disso, das conversas inúteis e de não perturbar ninguém. Então tá, faltam 8 minutinhos apenas, posso dar uma olhadinha aí se eu encontro alguma pergunta interessante. Já agradecendo, e a Durane aqui está de novo falando bem do meu aplicativo Krishna Play, centenas de palestras e mantras, por favor, quem não baixou, faça isso, vai lá no Play Store e baixa, só que quem tem iPhone não vai conseguir, porque infelizmente a pessoa que me ajudou não conseguiu habilitar para iPhone, não sei detalhes, né? Senti muito, porque tem muita gente que quer, mas tem iPhone. Fazer o quê, né? Então tá aqui, Lio Pinheiro, bom dia, Silvia. Adoro o Spotify, sempre escuto enquanto preparo minhas aulas. Sou professor em Curitiba. Legal, Bilota, né? Não sei se você está se referindo a meus mantras do Spotify. Eu tenho lá uns 4 discos
também no Spotify meus, tá? Podem acessar lá. Carla Costa, Barbacena, Minas Gerais, Espaço Yoga, de Sabrina Vargas. Oi, Carla. Se eu der um zoom aqui, eu acho que eu vou lembrar de você. Já fiz alguns programas, umas 3 vezes, pelo menos, lá na Sabrina, era muito legal. E fico feliz de saber que você está aí, tá? Petite Cardoso, bom dia. Tornei-me vegetariano, quase vegano, pois por vezes como ovos e queijo. Qual é o seu aconselhamento em relação ao seguinte? Não comer nenhum tipo de carne, peixe ou ovos. Petite Cardoso, nós não comemos carne, peixes ou ovos. Nós não temos restrição com produtos lácteos, mas hoje em dia temos que procurar entender qual é a procedência. Não é que necessariamente um espiritualista abandona os produtos lácteos. Isso não é verdade. O leite é importante, mas não o leite hoje em dia que a gente tem acesso. Aqui a gente até tem acesso ao leite de qualidade. Mas eu diria para você o seguinte, Petite, se você já abandonou carne, peixes, já está muito bom. Não acho que é tão necessário assim se tornar vegano, mas na medida do possível abandone também os ovos e aprenda a oferecer o alimento, a santificar o alimento. Isso é mais importante até do que se tornar vegetariano. Aprender a agradecer, oferecer e ver, assim, entender essa magia do alimento, essa misericórdia que a gente recebe e purificar, né? Porque tudo tem karma. Mesmo os grãos, as frutas, são seres vivos, eles também têm karma. Então a gente está comendo esses seres vivos, por isso precisamos oferecer para purificar o alimento em sacrifício. Esse Bhagavad Gita explica. Ok, Silvia, eu baixei Krishna Play Divino, gratidão. Vamos baixar, pessoal. Ariadne, a mãe da Elisa, como vai, Ariadne? Tudo bem? Gabi Sereno, que é a Gourang, lá do Alto Paraíso, fico feliz de vê-la aqui. Vasudeva Katar, como vai, Vasudevão? Bumi Lover, amante da terra. Carol Santiago, Petite, Mahalakshmi, quando puder, o senhor também seria muito bom recebê-lo aqui, vamos marcar. Mahalakshmi não dá para marcar, né? Porque essa quarentena não dá para marcar nada, mas com certeza, quando eu puder, eu vou visitá-los. Especialmente quero ver seus filhotes, que já estão grandes, né? Vrindavana, lá de BH, tudo bem, Vrindavana? Andréia, Vedanta Sem Firula, vida de enfermeira, yoga na planície, tatuagem, Rodrigo, Carol, muita gente legal. Queria ver todo mundo aqui, dar um alô para todo mundo, mas não vai dar, né? Rajarani do Rio, Omar, Live Yoga, yoga na planície, a saída é para cima. E ele aplaudiu. É isso aí que eu falei, né? Não é nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro térreo. É para cima, né? A nossa política é sair para cima. Essa foi boa. Omar, live Yoga, Felipe Bindo, Padre Sérgio. Bom dia, Padre Sérgio. Fico feliz de ver você aí. Espero que sua esposa também esteja. Sua filha também, né? Ana Paula Bauer, de Salvador. Tudo bem, Ana Paula? Será que vai ter o nosso curso? Difícil, hein? Tá difícil acreditar que em junho, julho a gente vai conseguir. Vamos ver, né? Amaral Francine, bom dia. Francine Amaral, Chile, Olinda, Márcia Bezerra, Radha Chama Sundara, Ro S. Rocha, Govinda Restaurante, Camila Botelho, Naicel, Diarreta, olha só, Danaraja, Di, tudo bem, seu safado? A gente que lute, é isso aí. Saradia, por aí vai. Agora eu vou ver a turma aqui de cima. Liamara, que é Lalita Murti, tá aí. Magno, Paulo Barroco, Sandarang, Débora, Govinda, Renascimento. É assim que penso, Maharaj. Govinda Chandra renasceu em dezembro, né? Recebeu esse nome lindo, Govinda Chandra, imagine, é um nome maravilhoso. E Adurani, Lava Jato Transcendental. Não entendi isso. Sundarang, hashtag PEC108, Davi Machado, Ramsés, hashtag Quarentena Transcendental,
No Vinda Chandra, lamentação é o mesmo que ingratidão. Muito bem, é isso mesmo. Tita Vinoda Das, gostei do som risal. É uma piadinha de vez em quando, não faz mal para ninguém. Diga não à lamentação, hashtag Vânia Figueiredo, é a Vinoda. Hashtag Fique com Krishna. Valkyrie aprendendo no caminho. Hashtag PEC 108, Arthur, lá de Portugal. E a Durane, Davi, Divyang do Rio. Vamos aqui. Temos aqui Madhuleika. Lembro do senhor contar a história de uma devota que orou para o seu Shiva lhe trouxesse um parceiro com 3 qualidades específicas. Ele apareceu. Mas o problema é que ele só tinha essas 3 qualidades. O resto era um horror. Se tivesse pedido para Krishna, é isso mesmo. Essa é boa, né? Krishna sabe o que nós precisamos. É essa a ideia. Gustavo Ortiz, Maharaj, reverência. Como o senhor disse, devemos nos afastar das más associações, como devemos nos afastar de pessoas sem... Acho que aí é uma pergunta. Sem as magoar, pois são pessoas boas, mas com atitudes mundanas, e as mesmas têm com muito apreço. É delicado, Gustavo. Tem que saber a arte aí de não transparecer que a gente está se afastando, né? E se são pessoas boas, elas vão entender também algumas coisas. A gente pode conversar com elas, eu acho. Tem que ser assim, né? Hanses. Quando um não devoto presenteia um devoto com multi de semideus e apresenta uma dificuldade em entender sobre a questão da não adoração ao semideus, o que fazer? Podemos aceitar, deixar no nosso altarzinho, mas não vamos depender daqueles semideus, são bem-vindos. É legal, seu Shiva é o máximo, o Ganesha é legal, todos são membros da ISKCON, os semideuses. Então vamos vê-los como devotos, está tudo certo. Dawson. Quais as consequências para os não-devotos que blasfemam lugares sagrados, considerando o Ganges como contaminado por cadáveres? Primeiro também, né, Dawson? Realmente, o Ganges é transcendental, mas existe uma loucura, né, do indiano, do povo, de jogar cadáver no rio, tá tudo errado, né? Então também as pessoas são vítimas de uma loucura. É uma sequência de erros, né? A gente não pode partir do ponto, a pessoa está ofendendo o Ganges porque o Ganges está sujo. Realmente, o Ganges está sujo, né? Mas por trás disso tem uma sequência de erros. Então, eu acho que dá para entender também certas coisas, né? Devotos não ofendem, eles sabem, entendem tudo isso e sabem que o Ganges é transcendental. Isso é explicado, inclusive, no Néctar da Instrução. Jai Gana Shakti de Portugal, Ivan Malete, Débora, Eric... Valquíria Vilma de Petrópolis, de Adorane. Pessoal, vamos deixar aqui uma Maharaj, veja as perguntas, só postem perguntas, essa é a minha sugestão, é isso, Adorane? Eu gosto de ver aí todo mundo, mas fica difícil encontrar as perguntas, né? Lorenai Matsuda, oi Lorenai, você está aí, onde você anda? Lá no Japão? Acho que é, né? Maria Zilda, Ana Cristina Erlon, mandei um WhatsApp para o número que foi postado aqui para o contato. Ver mais. Ok, vou dar uma olhada lá. Haripada, Maria Zilda, Madhusudana de Brasília, Jai Madhu. Sem lamentação, amei o exemplo do som risal. Pedro Paulo. Então, o método de psicanálise divã não é efetivo, pois muitas vezes as pessoas só se desabafam o tempo todo e assim ficam na plataforma da lamentação. Eu acho mesmo, para Vyoma de reverências, eu acho que a ideia da psicanálise funciona quando é com um devoto que dá a solução, né? Às vezes, né, o psicanalista, o psicólogo não tem a solução, não é consciente de Deus, também está iludido. E ao invés de falar para a pessoa que, olha, tem coisas que você precisa ajustar na sua vida, que estão errados, você tem que mudar. Às vezes a pessoa fala, não, você tem que ser feliz, se sentir bem, mesmo sendo, às vezes, até um crápula, né? Tem psicólogos que é assim, não, você tem que se sentir bem, mesmo fazendo tudo errado, e sendo egoísta, sendo, sei lá, uma lista de adjetivos terríveis, mas tem que se sentir bem. Isso não é
não leva a nada, né? Então temos que realmente encontrar ali a causa dos problemas e eliminar a causa. E a causa é querer controlar mais do que a gente pode, querer desfrutar, levar uma vida assim de desfrute, infelizmente, né? Eduardo Maciel, já estamos acabando ali, o tempo aqui já está se esgotando, ali embaixo principalmente. São 28 segundos só. Pessoal, agradeço aqui, está acabando nosso tempo, nossa hora. Muitíssimo obrigado, um prazer enorme estar com vocês. E à noite estaremos de novo às 18 horas, tá? Fiquem com Deus. Olha só que foto linda de Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna. Até mais tarde. Shila Prabhupada Ki Jai. E vocês aí também, meus amigos. Já deu, né? Tem a Vânia aqui perguntando: quando somos blasfemados, podemos pensar que não solicitamos a proteção de Krishna adequadamente? Quando acontece isso é porque o lugar não nos cabe mais? Tem vários motivos, Vânia. Não é só um motivo, não. Tem vários motivos, né? E um deles é porque às vezes a gente faz coisa errada, né? Temos que ser humildes e reconhecer. Não é só que a gente faz coisa errada e depois achar que o lugar não nos cabe mais, aí tem que sair e viver assim, mudando de lugar o tempo todo, né? É melhor a gente corrigir primeiro a situação nossa antes de mudar de lugar, né? Madhuleika está defendendo a psicanálise, né? Tudo bem, ajuda a pessoa a questionar, tem razão, não é tão pesado assim. Mas tem que dar solução, né? Não adianta só ficar questionando, procurando a causa, mas não ensinando a pessoa a fazer um bom uso das ferramentas que ela possui. Pessoal, Geraldo dizendo, ouvi uma abordagem que a psicologia moderna tenta ajustar as pessoas, as suas neuroses. Tem isso também, né? Mas eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Mas agradeço a companhia de vocês, mais de uma hora aqui juntos. Fiquem à vontade para colocar as hashtags de vocês aí. Eu vou deixar vocês desfrutarem um pouquinho do visual aqui de Krishna. Na verdade, pessoal, vou levar aqui o celular aqui para fora para a gente ver como é que tá aqui. Tava bem nublado e tava bem bonito, né? Agora já não tá mais nublado. Deixa eu mostrar. Fazendo uma propaganda aqui do visual de Govardhana, que é um lugar muito abençoado, que já deu as bênçãos, né? Ali em cima é a capelinha, ali são a casa das devotas, dos devotos. Aquela floresta lá atrás faz parte da nosso terreno, a gente ainda vai desbravar. Tudo muito legal, né? Estou aqui na minha varanda, já não está mais tão frio agora, já está um clima mais agradável. Ok? Ali é a área onde fica a pousada, onde a gente recebe o pessoal, a cozinha. É um lugar legal mesmo. Estamos super felizes aqui. Quem ainda não veio, por favor, terminada a quarentena, venham. Vai ser um prazer. Olha só que plantação bonita que tem ali. Não é nossa, não. É enorme aquilo.
O campo é moda da bondade, né? É isso então, pessoal. Agora eu vou mesmo, tá? Hare Krishna.